Olá, olá, bom dia! Estamos aqui mais um dia de PrimaCast e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Eduardo Penha, nosso diretor de marketing da Case IH, marca a qual a Primac representa no Pará e no Maranhão. Penha, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Carla. Bom dia, Thalisson. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente bater um papo e conversar um pouco sobre carreira, inovação, sobre o agronegócio. Prazer enorme estar com vocês hoje. Prazer é nosso e a gente desde já quer agradecer. A gente sabe que a agenda de vocês, executivos, é bem apertadinha, mas estamos aqui para a gente poder agregar, né, no PrimaCast. Nosso objetivo é levar conhecimento e notícias em geral linkados ao agro. E tenho certeza que a gente vai cumprir nossa função hoje aqui. Hoje o nosso tema vai falar sobre carreira, inovação e futuro. Nós sabemos que você é essa pessoa dinâmica, perspicaz, ativa, em tudo que se propõe a fazer. Então, quando nós pensamos nesse convite, não poderia ser outra pessoa para trazer esse tema aqui. Um homem jovem, né, que assumiu a diretoria de marketing da nossa marca e tem muito a nos falar sobre esse tema, não é isso? Fala um pouquinho sobre você, Sim, Penha. Primeiramente, Carla e Thalisson, obrigado pelo jovem. Há 3 dias eu completei 42 anos, então a jovialidade ficou um pouco para trás, mas eu procuro manter no meu dia a dia de trabalho, nas relações pessoais, sempre o espírito muito jovem, né? Eu acho que o ambiente de trabalho ele tem que ser cercado por alegria. As pessoas que trabalham comigo, elas têm que ter satisfação em trabalhar. O trabalho não pode ser visto como uma fonte de renda apenas, obviamente que todos precisam, né? Ele tem que ser também, a pessoa precisa do salário no final do mês para poder honrar com os compromissos, para poder pagar as contas, para fazer seus investimentos. Sim. Mas o trabalho tem que ser uma alegria, né? A gente tem que ter o trabalho é muito ligado à satisfação de poder entregar para outra pessoa, para outras pessoas, o que você tem de melhor, né? Então é dessa forma que eu costumo trabalhar no dia a dia. Quando você falou em dinamismo, eu gosto muito, eu sou visto por muitas pessoas como uma pessoa muito acelerada, né? Eu gosto de multitarefa, mas porque a gente tem que ter objetivos, né? Para poder atingir semanais, mensais, anuais. E quando a gente busca esse objetivo e escreve, determina onde a gente quer chegar, isso fica muito mais fácil, né, de poder trabalhar no dia a dia. Acho fundamental isso, né? Eu falar um pouco da minha carreira dentro da empresa, acho que eu completo agora em fevereiro 22 anos dentro do grupo. Uau. Comecei a trabalhar em Curitiba, entrei como estagiário dentro da empresa, trabalhando com a área de planejamento de demanda para as 2 marcas do nosso grupo. Depois eu trabalhei como administração de vendas e depois voltei para ser coordenador da área da qual eu tinha entrado como estagiário, planejamento de demanda, ainda para as 2 marcas. Isso foi em 2007, meu último ano em Curitiba. Em 2008, eu me mudei para Sorocaba para assumir a gerência de administração de vendas e planejamento de demanda da Case, exclusivamente, né? E em 2019, eu assumi marketing e comunicação da Case para a América Latina. Então, hoje existe muitas pessoas comentam, quando a gente fala sobre carreira, de que a gente tem que ficar... Existem 2 vertentes, né? Aqueles que defendem que você tem que ficar fiel a uma empresa por um longo tempo, e outros que veem essas pessoas que ficam muito tempo numa empresa como uma pessoa já ultrapassada, dinossauro, sim, né? A minha visão é que a gente tem que construir, enquanto a gente estiver construindo uma carreira numa empresa, enquanto a gente estiver crescendo, entregando resultado, performando, a gente tem que permanecer nessa empresa, porque aí a gente representa crescimento, né? Se você se adequa à cultura da empresa, se os seus valores combinam com a cultura da empresa, significa que você tem muito para entregar ali dentro. E uma vez linkado valores e cultura da empresa, você entregando resultados, performando, crescendo hierarquicamente na empresa, ficar muito tempo lá não tem nada de ruim, é muito bom. E a gente acaba recebendo reconhecimento dos nossos funcionários, que é muito feliz. Admiro muito vocês, Carla, Júnior, o Thalisson, da Primac. Sabe que é uma concessionária destaque do nosso grupo, uma das mais jovens e a de maior destaque. Então isso é fundamental, porque a gente vê que
esse dinamismo que você falou que me caracteriza muito vocês. Uma concessionária muito inovadora, à frente do seu tempo e que traz para o agronegócio práticas de outros segmentos que não são tão tradicionais como o nosso. A gente sabe que o agronegócio ainda tem muito tradicional, principalmente no que se refere a marketing. E a Primac não tem nada de tradicional. A Primac está à frente do seu tempo. Isso é muito bom. Uma empresa muito inovadora. Olha, eu estou te escutando e estou vendo aqui, a gente está hoje aqui também com o Thalisson participando com a gente, nosso diretor de marketing aqui da Primac. E eu estou te escutando e, meu Deus, como tem tudo a ver, né, o tema. Eu verdadeiramente não sabia desses 22 anos aí de casa, né? Então, enfim, você fez essa carreira, né, verdadeiramente dentro da empresa. E aí agora eu vou passar a palavra aqui para o Thalisson, que tem um tete-a-tete para fazer contigo, e eu vou caminhando junto com vocês. Penha, satisfação imensa de estar aqui falando contigo, né? Tua carreira eu admiro bastante, né, ao longo desses 22 anos que você construiu aí dentro da fábrica, dentro do grupo. E assim, já linkando essa tua experiência toda com a marca, com a fábrica, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a visão, né, de futuro da Case. A gente percebe, eu tenho 5 anos de marca aqui dentro com a Primac, e o que eu percebo ao longo desses 5 anos é o quanto a marca ela evoluiu, né? O quanto ela cresceu, o quanto ela se propôs a se desenvolver, a crescer, né? Pegando esse link com o tecnológico, com a inovação. Então, assim, a Case, ela de fato é uma referência hoje global pra gente sobre inovação, sobre tecnologia. E eu queria que tu passasse um pouco pra gente, para que a gente pudesse mostrar para as pessoas, né, qual é essa visão de futuro que a marca tem, considerando esse crescimento, essa construção aí imensa ao longo desses últimos anos. Ótimo. Bom, a Case, quando comparada às outras marcas grandes, fabricantes de máquinas agrícolas no Brasil, é a marca mais jovem, né? Quando nós chegamos no Brasil na década de 90, a história do crescimento do cerrado brasileiro, da expansão do cerrado brasileiro, ela se confunde com a história da Case no Brasil. Então, desde aquele momento, a nossa marca ela se diferenciava das demais por ser uma marca... Desculpa voltar um pouco no passado para falar do futuro, mas acho fundamental, porque aí você consegue ver toda essa linha do tempo. É isso aí. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então, quando nós chegamos na década de 90, a nossa história ela se confunde ou se alinha muito bem com a expansão do cerrado brasileiro. Naquele momento, a nossa marca já se diferenciava das demais por ser uma marca com tratores de alta potência, tratores e colheitadeiras cabinados, a colheitadeira Axial Flow, que é o sistema de rotor, já se diferenciava muito das outras marcas no sentido de robustez, força, maior potência, né, e inovação, porque nós tínhamos características nas nossas máquinas que as demais marcas não tinham, né? Então isso é uma característica muito forte da nossa marca. Ela está sempre buscando inovar para entregar maior produtividade para o agricultor brasileiro e, por consequência, maior rentabilidade, né? Qual que é a nossa característica agora e que vem nos últimos 5 ou 6 anos? Nós sabemos que a agricultura brasileira, a agricultura mundial, ela está vivendo uma nova onda, né? É o agro digital, agricultura digital, agro 4.0. E o que significa isso? É o momento que a gente deixa de ser simplesmente crescer em tamanho de máquina, em potência, que é importante, mas nós já chegamos num patamar altíssimo agora, para poder entregar tecnologia. A gente está falando em gestão de dados, máquinas conectadas, gestão remota, gestão em tempo real, né? Então essa é o novo momento, a nova era da agricultura mundial e que o Brasil, os brasileiros, os produtores brasileiros, eles são conhecidos, vamos usar um termo em inglês aqui, early adopters com relação à tecnologia, né? Então os brasileiros, eles compram, eles se envolvem com a tecnologia muito antes dos americanos e europeus, né? E a Case está à frente disso. Então o que a gente vê para o futuro? Nós vemos para o futuro justamente o que o nosso CEO, Scott Wine, anunciou quando fez o Capital Market Day, né? É uma reunião pública, né, onde a gente divulga resultados para acionistas e fala do plano para o futuro. Ele usou 2 termos muito interessantes. Ele falou, a nossa marca ela tem o Great Iron, ferro, robustez, a força do trator, da colheitadeira das nossas máquinas, aliado ao Great Technology, ou seja, a junção dessa força que já é
herança da nossa marca, do ferro, do trator forte, robusto, de alta potência, com a tecnologia. E de onde vem a tecnologia? Como que a gente vai se diferenciar das outras marcas quando a gente fala de tecnologia? Fazendo aquisição de empresas relevantes, as maiores, para que possam ligadas agregar, né? a tecnologias no agronegócio, né? Para que possam agregar. Exatamente. Vamos dar algum exemplo aqui, a maior delas, a Raven, né? Perfeito. Para que possam agregar e que a gente possa acelerar esse processo. Perfeito. Né? A gente precisa acelerar esse processo de adoção da tecnologia nas nossas máquinas. Agora, né? Então, a aquisição da Raven... Pode falar. Oi, Carlos. Pode falar. Então, a aquisição da Raven, tá? A aquisição da Raven dentro do nosso grupo, ela vai acelerar esse processo de tecnologia nas nossas máquinas com relação no que é ligado à automação e autonomia também, né? Temos outras empresas, por exemplo, a Monarch, que era uma startup, agora já é uma grande empresa californiana, que trabalha com tratores elétricos e também com tratores autônomos. Então, a eletrificação como uma nova forma de combustível, né, para as máquinas, que é ligado à sustentabilidade, é outra coisa que está dentro do nosso portfólio. Então, para fazer um resumo de tudo isso, do que a gente vê da case para o futuro, como estratégia de marca, como planejamento, é continuar com os tratores fortes, robustos, de alta potência, colheitadeiras, ligado à tecnologia, para que a gente possa incrementar a produtividade e a rentabilidade do produtor rural através da gestão de dados, da agricultura de precisão, gestão remota e em tempo real. Então, esse que é o resumo da estratégia da nossa marca para os próximos anos. Show! Quando você me traz esse tema, né, eu fico pensando na questão mesmo da mão de obra, né, dessa questão da tecnologia com as pessoas. E eu também olho para você e vejo você dentro de uma empresa que rumou nesses 22 anos para isso que hoje vem desembocar, a tecnologia. Então, imagino que em todas as áreas, processos dentro da case, essa tecnologia também está aí infiltrada, levando até o fim ali na ponta, que são as máquinas. E aí eu penso nessa questão das pessoas, né, do ser humano. Como é que você vê isso nessa questão da própria carreira pessoal, né? Essa inovação, essa tecnologia toda colocada dentro desse trabalho como meta, né, principalmente de 5 anos para cá, linkado à participação do ser humano, né, da pessoa. Como é que você entende isso hoje para o mercado de trabalho e para a ascensão de carreira? Perfeitamente. Nós entendemos como uma obrigação da nossa marca, como fabricantes de máquinas agrícolas, entregar maior capacitação profissional para que os nossos clientes, os operadores, os mecânicos que trabalham nas concessionárias consigam poder operar essas máquinas com altíssimo nível de tecnologia, né? Então, o que a gente fez? Vamos materializar tudo isso que eu estou falando. Faz exatamente 2 meses, né, que nós fechamos uma parceria com o Senar e com o Senai. É um projeto piloto que ele começa no estado do Mato Grosso e agora em 2023 a gente começa a expansão para os demais estados do Brasil para capacitação de profissionais em várias áreas de conhecimento dentro do agronegócio ligado a máquinas agrícolas, né? Então, dentro desses 2 institutos, do Senar e do Senai, nós temos um cardápio de cursos que são de manutenção em a parte hidráulica, parte elétrica e mecânica, mas também tem um peso muito forte na área de tecnologia, tá? A profissão que a gente acredita, e tem um estudo muito forte disso do Senai, que vai ser de destaque nos próximos 5 a 10 anos, e que provavelmente entrem no mercado mais de 500, o mercado demande mais de 500 mil profissionais dentro dessa área, é ligada à tecnologia no agronegócio. Técnico em agricultura digital, especialista em agricultura digital. Por quê? A fazenda hoje, ela, além do gerente, do agrônomo que precisa para cuidar da frente de colheita, de plantio, tratos culturais e tudo mais,
ela precisa de uma pessoa dentro do escritório para poder fazer a gestão desses dados Sim. e tomar alguma ação em tempo real diferente na operação, né? Então, nessa parceria com o Senar e com o Senai, nós estamos oferecendo as máquinas e também todo o portfólio de produtos ligados à agricultura digital para que o operador, a comunidade local, ela tenha acesso a esses cursos e ele se capacite para poder trabalhar como mecânico nas concessionárias nossas, nas máquinas, ou como operador para poder atender os nossos clientes. Isso é bom para todo mundo, Sim. porque para o concessionário é muito bom, porque a gente tem esses institutos com professores que vão estar sendo capacitados por nós para poder ministrar esses cursos, e tem a pulverização, porque são institutos nacionais, né? É bom para o cliente, porque ele tem certeza que o operador dele, ou que ele próprio, vai estar utilizando 100% da tecnologia que a gente está entregando nas máquinas. Perfeito. O investimento é muito alto para colocar a tecnologia nas máquinas. E é bom para nós, como marca, que nós temos certeza de que as nossas máquinas estão sendo utilizadas no máximo da performance no campo, porque o pessoal conhece, através da capacitação, tudo aquilo para poder operar a máquina. E é muito interessante notar que hoje, pelo menos aqui na nossa região, não sei se por aí ou como está no Mato Grosso, mas a gente sente uma certa dificuldade de encontrar profissionais, né, da área que tem essa expertise e a necessidade de fazer isso acontecer. E pelo que eu leio aí da tua resposta, na realidade, quando a gente fala de tecnologia e ser humano, esse ser humano ele não vai sair, né? Esse ser humano ele vai ter que se especializar e se adequar a esse novo rumo, né? A esse novo objetivo da marca, do mundo, porque é isso mesmo, né? Inovação, tecnologia, eu acho que todo mundo está buscando, né? Porque é tempo, é produtividade, é tudo isso. E pelo que eu entendi, a tua visão também de mundo é na realidade a inserção desse ser humano nessa tecnologia. É exatamente isso. Existe uma preocupação muito grande. Vamos voltar alguns anos, quando a colheita de cana ainda não era mecanizada, ou o índice de mecanização era muito baixo, né? Então, qual que era o trabalho? Existia uma preocupação muito grande naquele momento de que o pessoal que cortava a cana, né, fosse perder o trabalho, porque o governo colocou uma lei de que 100% deveria ser mecanizado por conta de todos os prejuízos ambientais que trazem a colheita de cana quando era manual, né? Então existia essa preocupação muito grande. E não foi o que aconteceu. Hoje a gente tem 100% da colheita mecanizada, nós temos o mercado sucroenergético, ele demanda uma força de trabalho enorme, mudou o tipo de trabalho, não era um trabalho digno aquele trabalho, né? Era um trabalho que prejudicava o próprio trabalhador em termos de saúde, prejudicava o meio ambiente, e agora tem o trabalhador tem um nível de trabalho muito melhor do que tinha no passado, né? Então, trazendo isso para a realidade hoje, quando a gente fala, poxa, mas os tratores, colheitadeiras, as máquinas que no futuro vão ser autônomas, né? A gente está dentro da jornada de autonomia e tem vários níveis, são 5 níveis, até que a gente chegue no nível 5, que é uma autonomia 100%, né? Tem toda essa jornada. Existe uma preocupação que não é uma preocupação que deveria ser levada em conta, de que que o trabalhador vai perder o espaço. Sim, não vai. exatamente. O que vai acontecer é uma troca de funções para que ele possa exercer outras funções dentro da fazenda, e nós, como fabricantes de máquinas agrícolas, como fabricantes de soluções em tecnologia, nós temos a obrigação de capacitar esse trabalhador que fazia um determinado trabalho, que agora vai ser feito por uma máquina, que ele tenha condições, capacitação, para exercer um outro trabalho dentro da fazenda. Então, que a gente vê uma troca de postos de trabalho dentro da fazenda à medida que a tecnologia vai chegando, né? Vamos colocar um exemplo de uma coisa que não é do futuro, que é do presente. Nós lançamos a colheitadeira Axel Flow Série 250 Automation em 2020. Agosto de 2020, essa colheitadeira já foi lançada para o mercado. Essa colheitadeira já tem um nível de automação muito grande, porque ela toma decisões sozinhas, à medida que a gente define qual a regulagem que a gente quer. Se eu quero mais velocidade, mais performance, mais qualidade de grão. Em uma jornada de trabalho, ela faz até 1.800 ajustes por si só a máquina. Um operador
não conseguiria fazer esse tipo de ajuste, né? Então, o que a gente está entregando? A gente está entregando, mas o operador, ele trabalha na máquina e aí ele tem uma função mais estratégica. Ele pode se dedicar o seu tempo, a sua hora de trabalho para fazer outras funções. E esses pequenos ajustes que colaboram na performance da máquina, ela faz por si só. Então, a tecnologia ela vem para agregar, vem para ajudar, para aumentar a produtividade e para dar mais conforto de trabalho para o operador. E Penha, linkando, né, com tudo isso que tu falou, muito legal, né, essa visão da fábrica de estar junto com essas pessoas nesse desenvolvimento. O que eu percebo, né, ao longo desses últimos 5 anos é que a tecnologia ela evoluiu muito, né, falando em todos os segmentos, não só focado no agro, mas a tecnologia ela teve um boom de expansão muito grande, né, e eu vejo a preocupação das pessoas de fato de perder o posto de trabalho, né, pela substituição da tecnologia. E quando tu traz essa tua fala, né, de que a gente está aqui para ajudar nessa transformação até pessoal, que aí isso aí a gente envolve a carreira das pessoas, né, de fato de se transformar, de se possibilitar ir além junto com a tecnologia. E o que é a tecnologia? Não mais do que a inteligência humana, né? Porque quem comanda a tecnologia é o humano, né? Mas para esse comando da tecnologia, a gente precisa estar preparado para comandar, né? Para direcionar, para conduzir isso. E isso passa muito também dentro da carreira, né? Inovar é muito difícil. Hoje em dia eu considero inovar algo totalmente, né, complexo. E a inovação, ela perpetua, né, uma qualidade maior na carreira. Na tua visão hoje, quais são as maiores dificuldades de inovar, considerando, né, essa questão da tecnologia, e qual é a necessidade de se inovar, né, dentro da carreira para ganhar espaço, para se destacar, para ganhar projeções futuras, né, no mercado? No caso, assim, eu acho que para complementar, eu acho que a gente está falando um pouquinho aí das skills, né? Por exemplo, do que hoje um colaborador, um funcionário, um próprio técnico de campo necessitaria para acompanhar isso dentro na tua visão, as dificuldades, né, para acompanhar e realmente estar dentro desse mercado e poder fazer carreira, né? Ótimo. Acho que primeira coisa, vamos pensar do lado do empresário, o dono de uma empresa. Pode ser o dono de uma concessionária, ou o dono de uma aqui um chefe, um gerente aqui dentro da case. Sim. Acho que o principal erro de algumas empresas quando fala em inovação é criar um departamento de inovação. Não existe departamento de inovação. Não existe uma sala fechada com um monte de gênios lá dentro e só eles vão pensar em inovação. Tá errado, não funciona assim. Sim. Na verdade, a inovação ela tem que estar permeada dentro de toda a empresa. Todas as pessoas colaboram com inovação. Então essa aqui é uma coisa fundamental. Não vamos criar um departamento de inovação e esperar que dali vão sair ótimas ideias, que todas as pessoas vão comprar essas ideias, vão implementar e vai em frente. Não, então isso não funciona. A inovação ela tem que estar permeada em toda a organização, em toda a empresa, em toda a concessionária, em toda a propriedade rural, né? Que hoje e tem a quantidade de departamentos agora é absurda, é enorme, né? Sim. A inovação ela não pode ser confundida com tecnologia, né? Porque eu posso fazer inovação sem depender necessariamente de tecnologia. Então, às vezes, um processo que era extremamente burocrático que está sendo extremamente burocrático, vem um colaborador, vem um funcionário e fala, poxa, vamos trocar daqui para cá que fica muito mais simples, mais rápido, reduz custos e reduz o número de pessoas que estão trabalhando em cima disso. E essas outras pessoas podem ser dedicadas a uma outra função, né? Então, isso é inovação e não necessariamente eu utilizei tecnologia dentro disso tudo, né? Então, só que o que as pessoas, agora eu falei muito do lado do empresário, do dono da empresa, do gerente, vamos falar do lado das pessoas agora. O que as pessoas precisam fazer para exercitar a criatividade e para que ela possa colaborar com a sua empresa, dentro da fazenda, dentro da concessionária, como que ela pode colaborar com isso para poder trazer ideias boas, ideias inovadoras para a empresa? Primeiro, conhecimento, né? Dificilmente a gente consegue colaborar com uma nova ideia, com um processo de inovação dentro da empresa, se a gente não tem conhecimento. E hoje, com o acesso ao conhecimento, comparado a 20 anos atrás, está muito simples. Sim. Está muito fácil. Está muito acessível. A gente consegue adquirir um nível de conhecimento. Exatamente.
estão com acesso hoje ao YouTube, a podcasts em várias outras plataformas, Spotify e tudo mais, a conhecimento, a conteúdo, cada vez que a gente aprende mais sobre isso, a gente consegue colaborar dentro da empresa com ideias inovadoras, né? A leitura é fundamental. Então, desde obras clássicas, que são importantes para que a gente... Porque as obras, elas são atemporais, a gente fala, né? Então, tem obras de mais de 500 anos que quando a gente lê hoje, a gente consegue até fazer uma ligação com o nosso tempo. Até obras mais recentes, para que a gente esteja ligado à tecnologia e aí a gente começa a exercitar esse processo de inovação dentro da nossa cabeça e continua colaborando para que a empresa cresça cada vez mais. Mas o ponto fundamental aqui é, inovação é uma coisa, tecnologia é outra. Inovação não depende necessariamente de tecnologia. A gente usa ela como ferramenta para poder colaborar em processos, em ideias inovadoras dentro da empresa. Cara, foi demais. Olha, pega essa. Não se cria departamento para inovação, tá? Que, assim, é fantástico, porque eu vejo que a criatividade, essa inovação toda, ela tá muito mais ligado com o dia a dia do que realmente as quatro paredes, né? Porque, enfim, o processo criativo é muito de uma questão mesmo até da formação do ser humano, né? Você falou aí das obras clássicas. Depois, a inovação não depende de tecnologia, porque na verdade a gente pode estar inovando dentro aí de um processo, né, dentro de uma fazenda, por exemplo, e não necessariamente está ligada à tecnologia que essa máquina já está apresentando, né, para esse processo acontecer de uma forma mais ágil, mais fácil, enfim. E para colaborar com essa nova ideia é muito necessário esse conhecimento, as leituras, né, sejam elas clássicas ou mais recentes. E é muito interessante quando você traz isso, porque voltando a criatividade e inovação, eu vejo que faz muito parte da formação de cada profissional mesmo. E uma outra coisa que eu também adendaria aqui a esses 3 tópicos super bem colocados por você, que eu sinceramente assim amei, você falou, não se cria departamento, inovação não depende de tecnologia. Uau! Que você estava falando e eu pensei, ok, estar ligado diretamente ao dia a dia dessa empresa em todos os setores, né? Então, aonde me coloco para inovar, eu preciso, de alguma forma, ter uma visualização, né, do que está acontecendo ali. Sou da equipe de marketing da Primac, ok? Ok, mas eu preciso estar linkado como é que funciona um serviço, como é que funciona o comercial, como é que funciona o financeiro, porque de alguma forma essa inovação que eu posso trazer está interligado com tudo, né? Então eu acho que o profissional, ele não que ele tenha que fazer tudo, né, e ser esse multitarefa, porque enfim, ele está alocado ali numa função, mas eu acredito que o profissional, ele também tem essa colaboração desse desempenho da carreira, da evolução da carreira, quando ele se coloca numa visão, numa disposição em todas essas esferas, né, integrais e sistêmicas de uma empresa. Que ele começa a entender a ponta, onde começa, onde termina, e ele traz realmente essas sugestões de inovação, né, da própria tecnologia. Então eu colocaria isso como um quarto ponto, né? Porque senão esse colaborador ele estaria se reduzindo realmente às 4 paredes. Né? Então, quando ele amplia essa visão e ele se coloca, às vezes até à disposição mesmo, né? Para participar de um processo, de um movimento. Aqui a gente teve um case agora esse ano bem legal, porque no nosso setor de marketing, nós tivemos uma ideia de nós termos líderes, pequenos líderes em cada setor. A gente sabe que todo colaborador é um líder, mas a gente convidou algumas pessoas a serem líderes pontuais nos seus setores de marketing, com a ideia exatamente de trazer essa inovação, de fazer um processo mais criativo dentro da empresa, né? E essas pessoas, a gente viu uma grande abertura, primeiro assim, não, mas marketing, não é marketing, né? Você vai ser uma pessoa onde você vai estar aí sendo consultor de peças, mas dentro desse processo você vai inovar, você vai criar, você vai trazer. E aí a gente percebe que a gente não vai precisar das reuniões na 4 paredes e nem de um setor específico para inovação.
mas de fato de cada colaborador vivendo o processo dia a dia, olhando para o entorno todo e fazendo esse processo de inovação e tecnologia acontecer dentro da empresa, né? É muito, muito bacana ver isso. Muito bom isso que você colocou, cara. Muito bom, e eu concordo demais 100% com esse quarto ponto que você colocou. Essa departamentalização que existe hoje nas empresas, ela é necessária porque cada um tem uma atribuição, mas a empresa, na verdade, é um organismo vivo, né? É como você falou, a interação entre as partes, entre as áreas, entre os profissionais, ela é fundamental para que cresça. Na verdade, não existe um projeto de marketing, um projeto da área comercial, um projeto da área de serviços, um projeto da área de peças, não funciona assim. O projeto é da Primac, né? E todas as áreas precisam estar envolvidas. Eu trabalho muito assim com o meu time, né? Então é um incentivo muito grande para que eles estejam envolvidos com todas as outras áreas, não só na criação da ideia, como na execução, na implementação e depois na coleta dos resultados, né? Isso é fundamental. A empresa é um organismo só. Eu não posso pensar nela só como área comercial, não vai funcionar. Sim. Só como área de pós-venda também não. Só marketing, só RH, só administrativo não. Então são todas as áreas trabalhando em conjunto. E essa ideia que vocês colocaram, quando eu coloquei no começo do podcast, de que a Primac é uma empresa inovadora, que você coloca outras pessoas em outras áreas, isso é fundamental. E aí a gente teve um diretor de compras da empresa aqui que num determinado momento, já faz alguns anos, ele assumiu a diretoria de compras e uma reclamação antiga da área era assim, tinha um grupo, uma determinada área aqui com um grupo de pessoas que ficava falando, poxa, mas a outra área não faz direito do seu trabalho, não faz isso, não faz aquilo e sobra tudo para mim e tudo urgente, tudo assim. E essa outra área reclamava o mesmo dessa área daqui. Então aquela outra área não faz urgente, são desorganizados, um reclamava do outro, sabe? Um grupo de pessoas de cada área. O que ele fez? Trocou todo mundo que estava aqui, ele colocou para cá, e todo mundo que estava aqui, colocou para cá. Acabou a reclamação. Caramba. Por quê? Porque nenhum dos dois grupos tinha empatia para entender o trabalho do outro. A partir do momento que passaram a executar aquilo, aí entenderam, né? Então é mais ou menos isso. A gente sempre acha que o quintal do vizinho tem a grama mais verde ou coisa do tipo, né? E quando as pessoas começam a entender do trabalho do outro, além de valorizar mais, eu acho que o resultado do projeto final, do trabalho final, cresce bastante. Verdade. E Penha, eu vou pegar um link aí contigo, né, sobre esse papel da liderança no desenvolvimento da carreira das pessoas. Imagina que um líder, ele é ali, muitas das vezes, um mentor da carreira, né, de um profissional. Então eu queria que tu falasse pra gente, né, qual a importância do papel de um líder hoje dentro de uma organização, dentro de um departamento que seja, né, para conduzir, né, para auxiliar essas carreiras. Como é que tu enxerga esse papel desse líder, né? A importância dele dentro desse desenvolvimento? Tá. Para mim, um líder tem que ser um facilitador. Essa é a primeira coisa. E as pessoas do time e de outros times também tem que ter uma admiração por ele. Tem que ser um exemplo para essas pessoas. Porque se o líder não for admirado, ele não consegue exercer criar nenhum projeto ou não consegue exercer a sua função bem feita com o time. Tem que ter essa admiração. E a admiração pode vir de várias formas. O time tem que entender que aquele líder é um excelente gestor de pessoas, é um cara inteligente, é um cara determinado, é um cara estrategista, tem que ter uma admiração por isso. Então, a primeira coisa que um líder tem que fazer, ele não pode se colocar um nível acima do seu time. Se isso acontecer, ele passa a ser um ditador, um cara super autoritário, ninguém vai respeitar e nem admirar ele. Tem que se colocar junto com o time. E daí que veio a palavra facilitador. Vamos executar o projeto, o trabalho juntos. Eu estou junto com você, eu gosto muito de trabalhar assim, eu trabalho muito próximo do meu time, né? E a partir dali, de conhecimento, de vontade, de determinação em crescer, nós como líderes, temos que pegar essas pessoas e dar o direcionamento correto para que elas possam crescer dentro da carreira. E outra característica do líder, que se ele não tiver isso, ele não consegue fazer a gestão de times bem feita, é que ele tem que entender que cada um tem um perfil. Cada pessoa vai entender as palavras dele de uma forma diferente. Sim. Cada pessoa vai entender a urgência de uma forma diferente. Então, quando nós temos um time heterogêneo, e é sempre assim, cada um é diferente do outro, nós como líderes temos que ter uma forma de tratativa com essas pessoas totalmente diferentes. Cada uma tem que ser personalizado, na verdade, né? E a outra palavra, além de facilitador, é que o líder esteja muito próximo das pessoas, no ambiente profissional, obviamente,
mas ele não pode entender que existe, por exemplo, um Thalisson, diretor de marketing da Primac, e outro Thalisson lá fora, que tem a família, que tem o pai, a mãe, irmãos. Então, não funciona assim. Na verdade, é uma pessoa só, né? Quando a gente tem esse cuidado com o funcionário, entendendo que a vida pessoal dele também interfere na vida profissional e vice-versa, a gente consegue entender aquele colaborador, aquele profissional como uma pessoa e não só como um funcionário que bate cartão às 8 e vai embora às 6. Uma vida acaba interferindo na outra e tem que ter um equilíbrio em todas elas para que ele possa entregar os melhores resultados para a empresa. É isso aí. Penha, olha, eu assim me dou muito por satisfeita, né, com esse nosso podcast. Assim, acredito que a gente tenha alcançado realmente nosso objetivo. Thalisson, tu tens mais algo a colocar? Tranquilo. Penha, tu tens mais algo para colocar que tu queiras dividir? Mas assim, verdadeiramente eu acho que foi demais esse momento. Eu sempre acreditei que a gente ia ter muito conteúdo e conhecimento dessa forma que é prática, objetiva, clara, que é sempre muito bom bater esse papo contigo e que bom a gente poder disseminar isso. Primeiro, eu adorei o convite. Sensacional essa iniciativa da Primac em fazer esse tipo de conteúdo que acaba colaborando muito na vida das pessoas. Sim. Gosto muito de ouvir podcasts e procuro sempre entregar um conteúdo que agregue na vida das pessoas. Sim. Vou fazer um pedido. Se tiver um novo capítulo em algum momento onde eu possa gravar esse podcast ao vivo aí com vocês, Uau! eu gostaria muito de estar presente. Mas pode ter certeza. Pra poder fazer isso. Pode ter certeza que vai ter. Se não for aqui no Pará, vai ser em São Paulo. A gente leva filmmaker tudo pra ir pra gente estar junto e fazer esse corpo a corpo. Afinal de contas, tecnologia e ser humano precisam estar juntos, né? Exatamente, concordo com você, Carla. Penha. Muito obrigado, Carla e Thalisson. Obrigado, Penha. Muito obrigado, Carla e Thalisson, por esse momento. Foi muito bom. Adoro conversar com vocês. Quero fazer mais vezes. Nós que agradecemos, viu? Valeu. Obrigada. Obrigado, Um abraço. Tchau.